Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, tome o seu assento, abra a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo de número 15, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15, e nós vamos ler alguns versículos ali. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu estou profundamente agradecido a Deus por essa oportunidade dessa manhã, de poder vir em primeiro lugar à casa do Senhor para louvar a Deus. Você não fica feliz por poder vir à igreja? Vir à igreja lá em casa é um evento, né? Porque vir à igreja, ela necessita de bastante preparação. Nós nos preparamos para vir à casa do Senhor. Desde os hinos que nós colocamos para tocar logo pela manhã, a preparação dos nossos corações, nós nos preparamos para vir à igreja, né? Porque o Senhor, Ele ajunta o seu povo para glorificar o seu nome. E nós estamos profundamente agradecidos por isso. Nessa manhã, por ministrar a palavra de Deus, ainda um pouquinho mais agradecidos a Deus e também pela vida do nosso pastor. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade em nome de Jesus. Vamos ler aqui uma pessoa que não apreciou tanto assim estar próximo do seu pai, né? A partir do versículo de número 16, nós temos, a partir do versículo 11, nós temos a parábola, mas eu gostaria de ler a partir do versículo 16. Com os irmãos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém. Lucas, de uma maneira diferente dos outros evangelistas, busca com detalhes dizer tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Se você olha um pouquinho a história em Atos dos Apóstolos, você vai perceber que Lucas morava na região da Antioquia. E ele fazia parte daquelas 5 pessoas que é listada ali no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, sendo os líderes da igreja ou servindo a igreja como está no texto, né? Serviam na igreja Lucas e Níger e Paulo e Silas e Barnabé, como está listado ali em Atos 13. E Lucas, ele em particular, diferente dos outros evangelistas, como eu já disse, ele escreve o seu evangelho baseado em entrevistas, falando com as pessoas que estavam lá, porque ele mesmo não acompanhou o ministério terreno de Jesus durante os dias, mas ele com certeza buscou com muito cuidado saber exatamente o que o Senhor Jesus Cristo tinha feito, falado e dito, como ele diz no início do seu evangelho. Agora, o que é interessante para nós é que essas três parábolas que aparecem no capítulo 15, elas não são histórias que aconteceram com Jesus, mas histórias que Jesus contou para exemplificar algum ensinamento que ele tinha. E nós gostamos da história do filho pródigo, não é verdade? Eu gosto muito da história do filho pródigo. Porque em algum lugar ou outro eu comparo a minha vida com aquilo que aconteceu com esse rapaz. O filho pródigo, ele é alguém que tinha tudo para ser feliz na sua casa, mas ele decidiu que a felicidade na sua cabeça não morava na sua casa, morava em despejar aquilo que o seu pai tinha fora da sua casa. Você conhece bem a história, em dado momento ele se encontra sem nada, gastou tudo que tinha, e acaba tendo que trabalhar em um trabalho que para o judeu era uma abominação, cuidar de porcos, né? Comer porco já era uma abominação, mas já pensou? Cuidar dos porcos que depois seriam usados para comida? Era uma abominação terrível. E nesse momento, quando ele faz isso, ele cai a consciência e então deseja, na verdade, ser o mais próximo possível daquilo que ele vivia na casa do seu pai, um trabalhador.
Mas a palavra que Deus colocou no meu coração, com esse contexto em perspectiva, enquanto eu orava a Deus e pedia para Deus uma palavra, sentindo no coração que nós estaríamos aqui nessa manhã, ouvindo a voz do Espírito Santo, ministrando a nossa vida, é para falar não de um filho pródigo, mas de pais e mães pródigos. Pais e mães pródigos. Quando nós olhamos o texto da palavra de Deus, é muito claro na palavra de Deus que Deus trata os filhos que Ele nos dá como herança do Senhor. É um presente para a nossa casa, para a nossa família, para o seio do nosso lar, ter filhos. Filhos é uma graça de Deus. Poder continuar a imagem de Deus na terra através da família, como o Senhor determinou lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2, é uma bênção para nós. Nós, quando temos o nosso primeiro filho, eu lembro até hoje quando a Ana me disse que nós estávamos esperando o nosso primeiro filho, foi uma festa durante alguns dias. Não só na minha casa, mas no meio dos meus amigos, da minha família. Todos nós nos alegramos pela vinda dos filhos. Mas quantos aqui, ali, além, e como eu ouvi hoje uma palavra antiga no português que fazia tempo que eu não li, que eu não ouvia, acolá, inclusive, não prestam atenção em como estão preparando, em como estão ministrando, e como estão programando e discipulando a herança do Senhor dentro da sua casa. O Salmo 127, que é o Salmo da família, a versão Almeida Revista e Atualizada fala assim: bendito é o varão que teme ao Senhor. E aí, Salomão começa a descrever todos os atributos que correm, que abraçam, que percorrem, que seguem a este homem que teme ao Senhor. Fala que, em primeiro lugar, ele vai ser feliz, que a sua esposa vai ser como uma videira frutífera em volta das suas casas, os seus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa, e tudo que esse homem fizer vai prosperar. Já as irmãs, às vezes, principalmente nessa cultura hoje que vem atacando a cultura da palavra de Deus que está aqui impregnada, aí as mulheres, o que acontece com elas? Provérbios capítulo 31 dá uma referência muito boa das mulheres, de como deve ser a mulher que serve a Deus, a mulher que ama ao Senhor. Em primeiro lugar, ela é a coroa do seu marido. Diz que ela acorda cedo, não come o pão da preguiça, ninguém na sua casa passa frio, e o seu marido a chama bem-aventurada. E o serviço e a maneira como ela procede é tão boa, ele consegue declarar: olha, de todas as pessoas, de todas as mulheres que existia, você é a mais virtuosa do que todas as outras. A palavra de Deus, ela é completa e repleta de assuntos que tratam a respeito da família. Então, o que acontece com os pais e mães pródigos? Por que pais e mães pródigos? A palavra pródigo, ela é um pouquinho mais pesada do que a gente imagina. A maioria das pessoas acha que pródigo é querer voltar, é se sentir com vontade de novamente estar no pai. O filho pródigo, deve ser o filho que regressa. Mas não, o filho pródigo é o filho devasso. O filho que não foi fiel. O filho que não foi filho. O filho que não quis servir. O filho que decidiu o amor do mundo ao invés do amor do seu pai. Nessa manhã, quando os irmãos ministravam, o irmão Daniel ministrou, os nossos irmãos cantaram hinos, eu, sinceramente, no meu coração, pedi: Deus, será que eu posso usar aquele outro texto que o Senhor tinha colocado no meu coração? E durante a ministração, o Senhor confirmou na minha vida que, assim como Sansão, há muitas pessoas gastando aquilo que Deus colocou na sua casa para sermos homens e mulheres fiéis que vão levar a próxima geração a fazer um trabalho muito maior do que aquele que nós estamos fazendo, a ser simplesmente habitantes de uma terra diferente daquelas de onde eles saíram. Quantas pessoas no dia de hoje têm tratado
com mais importância aquilo que a terra oferece, ao invés de tratar com importância aquilo que Deus oferece na terra. Nós percebemos, isso é muito comum, quando as pessoas chegam a esse país, e eu já fiz essa reza para alguns recém-chegados, cuidado com a América, porque a América tudo é possível. Aqui pode ser o lugar onde você vai servir o Senhor na maior profundidade da sua vida até hoje. Mas aqui também é o lugar onde há a oportunidade de você se afastar do Senhor como nunca antes na sua vida. Aqui é o lugar onde você pode concluir os seus sonhos no Senhor. Mas aqui também é o lugar onde os seus sonhos podem se afastar do Senhor como nunca antes na sua vida. Aqui é uma terra de convites e de oportunidades. De todos os convites e de todas as oportunidades. Quando nós observamos o filho pródigo, e eu quero que você analise nessa perspectiva, ele com certeza cresceu em uma casa onde as coisas iam muito bem, obrigado. Papai com certeza não passava fome. Com certeza o prato de comida todos os dias ou no final do dia estava sobre a mesa. Com certeza, se ele vivesse num mundo cristianizado, que não era o caso, todo final de ano tinha presente no Natal. Quando a vida começou a aparecer, havia oportunidade para estudar nos melhores lugares. Havia dinheiro no bolso, sorriso na família. Mas um dia ele decidiu que tudo aquilo que ele já tinha não era suficiente para ele. Deixa eu comparar com você. Talvez sua história não seja a história desse filho. Talvez não era todo dia que tinha comida na sua mesa. Talvez não era todo Natal que tinha presente. Talvez esse amor que parece que envolve a casa do filho pródigo não envolvesse a sua. Mas o Senhor envolvia a sua vida dessa maneira. Principalmente a nós que nascemos no lar cristão. A palavra do Senhor estava lá à sua disposição. O cuidado de Deus estava lá à sua disposição. E a prova de que isso é verdade é que você está aqui hoje. A prova de que isso é verdade é que você está aqui hoje. Mas aí parece que o texto não diz, Jesus não conta essa parte da história na parábola dele. É que o filho, o dia que decidiu sair de casa, não parece que o pai impediu. E aí nós começamos a ponderar qual de nós, pais, que os filhos pedissem para sair de casa não impediria os filhos. Não, daqui você não sai. Você não sai daqui de jeito nenhum. Você é meu filho. Você vai ficar aqui em casa, rapaz. Enquanto você não casar, você não vai sair daqui, não. Mas você já tentou construir uma barragem numa enxurrada? Você já tentou construir uma barragem durante uma enxurrada? Quando a enxurrada vem, irmãos, quando o volume da água aumenta, o tempo de construir barragens já foi. E não é o caso que o pai não construiu uma barragem para proteger o seu filho. O caso é que no dia da enxurrada, qualquer palavra do pai não adiantava para mudar o coração daquele que já queria fazer o mal. E muita gente se pergunta como pai, onde é que foi que eu errei? O que é que foi que eu fiz que meu filho se tornou num coração desse, que eu perdi a minha casa, que eu perdi a minha herança? Mas ele se esquece do dia da enxurrada. Do dia que não importava a palavra que vinha do púlpito dizendo para que ele mudasse o caráter, para que ele parasse de falar as coisas que ele falava em casa, para que ele aprendesse a perdoar. Ele ignorou esse dia. No dia que nada de que Deus ministrava ao seu coração surtia efeito, porque era um dia de enxurradas, de emoções, de rancor, de falta de perdão. E o dia da enxurrada fez com que o coração se quebrasse para fora dos caminhos de Deus. O fato é que hoje é um dia onde o Senhor nos chama a atenção, esse tipo de transformação no coração, para que nós ponhamos atenção naquilo que Ele está disposto a fazer por nós hoje. Quando nós olhamos que a solução da vida parece tão distante quando nós estamos cuidando agora de porcos. Sabe o que acontece? Isso é muito comum. As pessoas, quando se afastam de Deus, elas se afastam e gastam aquilo que Deus deu para elas de maneira tão horrível,
Elas acham que Deus não tem de novo para dar. Elas acham que é impossível que Deus as restaure. Elas andaram tão para longe do Senhor, na sua consciência, e para isso, muitos nem precisaram de perder um culto para andar longe do Senhor dessa maneira. Ele continua vindo ao culto, ele continua estando aqui, mas aquilo que ele esperava no seu coração, que seria a sua família, a sua casa, o seu casamento, andou tão para longe do Senhor que ele acha que é impossível que as coisas sejam restauradas. Ele não considera mais que Deus ainda tem aqueles planos que ele tinha no passado. Ele não considera mais que Deus ainda vai dispensar amor a ele como dispensou no passado. Ele acha que os filhos estão perdidos, que a casa está perdida, que o casamento está perdido, que a história está terminada, que agora é um caso simplesmente de misericórdia de Deus para mim percorrer esses últimos anos da vida, ou esses anos que ainda faltam, e eu conseguir pelo menos chegar no céu. Se eu conseguir pelo menos chegar no céu, tá bom. É? Eu via sempre de alguns amigos, olha, é para perder de pouco pelo menos. Se eu conseguir perder de pouco, pelo menos, tá bom. Porque eu já sei que nessa história, que nessa vida, a derrota é certa. Filho pródigo, em dado momento, e eu não quero me estender nessa mensagem, nessa manhã, em dado momento o filho pródigo olha para si e ele fala, olha, é o seguinte, nessa condição que eu estou, tendo jogado fora a palavra que Deus me deu, tendo jogado fora a chamada que Deus me deu, tendo jogado fora a família que Deus me deu, tendo jogado fora o sonho que Deus colocou no meu coração, tendo gastado os meus filhos para que eu cumprisse aquilo que eu achava que era um sonho para mim. Quantas pessoas, irmãos, não vêm para esse país e vivem os seus sonhos lá fora à custa dos filhos, à custa das crianças. Essa semana eu pensava em oração e meditava dentro de mim e falava assim, será que o Noah, ele percebe que o pai ora? Será que eu já consegui passar para o Noah realmente as expectativas que eu tenho em Deus? Eu estou falando de mim. Será que a Sarinha, ela consegue entender o que é importante para o pai? Será que eu não estou sendo simplesmente um legalista para eles? Eles já me viram chorar na presença de Deus genuinamente? Será que existe uma conexão entre eles e a casa de Deus como algo realmente importante para a vida? Será que aquelas lições de final de dia ou aquelas conversas, filho, tudo que você precisa está na palavra, será que está surtindo efeito? Porque o fato é, eu não quero gastar aqueles que Deus me deu na minha casa por causa de cumprir os sonhos que eu tenho para mim. Por quê? Porque eu posso estar colocando um impedimento para os sonhos que Deus tem para eles. Para a vida deles, para os mais novos. E eu penso mais uma vez nesse jovem pensando tudo o que perdeu. E ele chega à conclusão que qualquer um chegaria. Vai dizer para mim que você não chegaria a essa conclusão. Como é que meu pai me perdoa? Como é que faz para o meu pai me perdoar o que eu fiz na minha casa? Como é que eu peço perdão para Deus pela maneira como eu tratei a minha esposa até hoje? Como é que faz para que eu resolva esse problema de relacionamento que eu tenho com esse homem? Que qualquer palavra que ele fala já me traz asco. Que qualquer problema que surja, eu já sei que a incompetência em ti não vai resolver. Porque nós estamos longe, aí agora vem a palavra e o pastor chama a atenção de que parece que eu estou igual o filho pródigo. Porque o filho pródigo acorda certa manhã e ele olha para as bolotas e ele quer comê-las. Sabe o que ele quer fazer? Ele fala assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver por aqui mesmo. Quer saber? Meu pai tinha muita coisa boa, mas quer saber, eu vou resolver por aqui mesmo. Vou largar e vou viver no mundão. Eu vou desistir de lutar pelo meu casamento. Eu vou desistir de orar e cuidar dos meus filhos. Eu vou desistir de tentar viver uma vida direita diante de Deus. Eu vou comer a bolota dos porcos. Acabou. Eu vou fazer isso aqui.
Mas eu dou glória a Deus, porque o Espírito Santo de Deus ainda fala até mesmo com o filho pródigo lá longe. Porque nesse momento ele realizou algo importante, que era o meio do caminho. E o que ele realizou importante na sua vida, falou assim: quantos dos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? Quantos daqueles que estão em volta na casa do meu pai têm abundância de pão? Olha, eu percebo a vida do pessoal que vai para a igreja, do pessoal que está lá todo final de semana, e eles não precisam nem de ser muito crente. A vida deles já é melhor. Eles não precisam de nem estar muito fiel a Deus, lá vivendo de verdade e sinceridade, mas a vida deles já é melhor. Se eu me fizer pelo menos como um trabalhador da casa do meu pai, pelo menos pão para minha vida tem. Pelo menos viver mais ou menos eu vou viver. Se eu estiver lá pelo menos no domingo de manhã para ouvir uma palavra, para ser fortalecido, para ser mudado, pelo menos eu já vou ter melhores coisas para pensar e conversar durante a semana. Não preciso de estar em toda a família cristã e em todo culto de ensino. Mas se pelo menos eu voltar a congregar, aquele ambiente é santo. Naquele ambiente tem pão, tem vida lá. Naquele ambiente tem uma transformação que acontece lá dentro. E se pelo menos eu voltar para a casa do meu pai e falar: pai, eu não preciso ser filho. Eu não preciso mais ter aquela intimidade com o Senhor, pai. Olha, eu não preciso ser mais aquela mãe que chora enquanto ouvia o hino na cozinha da casa. Olha, eu não preciso mais ser aquele pai que orava junto com os filhos com fervor. Olha, eu não espero mais que o nosso casamento seja como nos dias que nós recém-casamos, que nós orávamos junto. Mas se pelo menos a gente conseguir manter as aparências aí, porque estamos apaziguados pela palavra de Deus e a briga diminuiu, tá bom. Tá resolvido. É melhor me decidir. Pai, perdoei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho, mas me faz como um dos seus trabalhadores. Ele não vai aguentar. Quando eu vier lá na frente, no apelo, o pai não vai aguentar, ele vai me dar isso aí. Porque eu conheço meu pai. Eu conheço a casa da onde eu saí. Eu conheço o Deus que eu servi. Eu conheço os dias de glória que eu vivi. Eu conheço o mover do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu sei o poder do sangue de Jesus. Se pelo menos, ele me fizer como um dos seus trabalhadores, tá bom. Mas a história vai dizer, e a parte mais bonita, e o bom é que você já conhece. É que o filho talvez venha no caminho ensaiando, né? Rapaz, e se ele falar isso? Ah não, eu rebato com isso aqui. E se Deus me expor? E se Deus expor a minha vergonha na frente das pessoas? E se as pessoas souberem até que ponto chegou? E se eles souberem que eu quis comer as bolotas dos porcos, e se ficarem sabendo disso aí, como é que vai ser? Não, mas eu vou lá. Eu vou falar com meu pai. Meu pai vai ter uma palavra para mim. Ele vai me dizer alguma coisa. E diz que conforme ele vai chegando à casa de Deus, conforme você foi saindo da sua casa hoje, conforme você entrou no seu carro hoje com a intenção de vir a esse culto, conforme você foi se preparando e colocou no seu coração que você ia vir aqui hoje, apesar de tudo que você achou que as pessoas podiam falar de você, apesar de tudo que você entendia que talvez se alguém descobrir eu nunca mais vou poder voltar lá, apesar de tudo isso você veio. Mas quando você saiu de casa, você apareceu dentro do carro, o pai já te viu. Diz que ele estava longe. Aleluia, ele estava longe ainda. Mas da porta da cidade o pai observava. Mas da porta da cidade o pai esperava. Mas da porta da cidade havia alguém que sabe o que é que acontece quando se vai longe. Alguém que já conhecia o final da história. Alguém que já aguardava por anos para que esse dia acontecesse. E sabe de uma coisa? A partir daquele momento, quando aquele filho se levanta, e ele se encontra agora com o pai, ele começa o seu ensaio.
Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Ponto. E as pessoas falam, ele não quis falar o resto. Eu acho que ele não conseguiu falar o resto. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu não acho que ele parou por aí. Porque eu acho que aquele agarrar pelo pescoço e beijar foi tão forte, foi tão mais profundo, que não havia mais o que dizer. Você andou longe, mas o Pai te ama. Você tem tratado o seu casamento como coisa qualquer, mas o Pai ama e quer restaurar. Você tem que tratar da criação dos seus filhos simplesmente como um asset para que você seja importante algum dia. Eu já vi gente que falou que vai ter filho só para ter documento. Você tratou assim, mas Deus quer dar um relacionamento profundo entre o seu filho e você aqui. Você trata a história da sua vida como uma história de que se eu não correr atrás, né, meu irmão, vou fazer o quê? Mas Deus está tratando a sua vida como eu tenho a bênção para você, que você não precisa correr atrás. Você quer ser trabalhador, mas o Pai não abre mão de você ser filho. Você quer ser mais um na multidão, mas Deus não abre mão do ministério e projeto específico na sua vida, na sua família, na sua casa e no meio dos seus filhos. Você quer vir adorar a Deus aqui na igreja, mas Deus quer ouvir de novo os hinos que você cantava na sua casa. Você quer participar como mais um na multidão, mas Deus está olhando especificamente para você. Posso fazer uma oração? Fique de pé, por gentileza. Eu quero orar por você. Você sabe uma das melhores sentimentos para alguém estar pregando uma mensagem e ser certeza absoluta de que Deus falou com você? É saber que o trabalho que foi lhe dado foi cumprido à risca. Então isso já não tenho mais problema. Eu cumpri o meu serviço. Mas deixa eu falar uma coisa para você que aconteceu naqueles dias. Quando aquele rapaz chegou completamente despido da figura de filho, ele não tinha mais figura de filho nenhuma. A roupa dele não era uma roupa de filho. Eu não estou falando do terno e da gravata só. Eu estou falando para você da conduta, de com quem ele se parecia. Ele já parecia com o mundo, estava na cara que era gente do mundo. Ele chegava nos lugares e as pessoas não falavam assim, rapaz, você é crente? 2 minutos eu te conto testemunho. Certa vez eu trabalhava num lugar, eu estava desviado dos caminhos do Senhor. E tinha uma moça lá no trabalho que a gente estava conversando e tal, e ela falou assim para mim, por que a gente não sai no domingo? Eu falei, domingo não, eu vou no culto. Ela, culto? Culto do quê? Foi da igreja. Ela, igreja. Você é crente? Eu falei, eu sou crente. De qual igreja? Eu falei, eu sou da Assembleia de Deus. Aí ela começou a rir mais alto, e de repente ela falou assim, não brinca com isso não, William. Crente da Assembleia de Deus é gente séria. Nunca que você vai ser um crente da Assembleia de Deus. Foi naquela época. Foi naquela época. Nunca que vão confundir você com um crente. A roupa já estava longe. A maneira de falar já estava longe. E não quer dizer que eu não continuava vestindo para ir para os cultos da maneira como a gente vestia, era igual. Mas a palavra, a maneira de falar, a unção na vida, acabou. Até o versículo bíblico já não causa mais efeito. Fala das coisas de Deus, anuncia as coisas de Deus, mas não faz efeito. Eu fico deslumbrado com Pedro, pastor. Pedro insistindo, não, eu não ando com Jesus, eu não ando com Jesus, eu não estou com Jesus. Mas tudo na vida dele falava, você anda com Jesus, não tem jeito. Tem gente hoje que é o contrário, eu ando com Jesus, eu estou com Jesus, mas tudo na vida fala que não. A primeira coisa que acontece, a roupa não parecia. A vida não tinha autoridade, os pés estavam sujos dos lugares onde passou. Então o pai vem e fala assim, primeira coisa, põe um anel no dedo dele. Vamos restaurar a autoridade que ele tinha no reino agora. Põe um anel no dedo dele. Você vai voltar para casa hoje com a autoridade de Deus. Para o seu casamento e para a sua família. Você vai voltar com a autoridade de Deus. Vamos mudar a roupa.
Você vai voltar vestido do mesmo jeito, mas vão bater o olho e falar assim, alguma coisa aconteceu. Porque ele se porta de uma maneira diferente. Ele trocou as vestes de tristeza por vestes de salvação. A salvação nele, alguma coisa que mudou, que está diferente. E por último, os caminhos não são mais o mesmo. Agora há uma sandália no pé. A sandália mostra que o caminho é diferente. Deus tem tudo isso para você hoje. Porque Deus quer restaurar a sua casa e a sua família. Se Deus falou com você para restaurar o seu casamento, vem aqui. Eu quero orar por você. Os pastores vão orar por você. Só que é o seguinte, eu não vou insistir. Duas coisas, o horário já foi. E a gente não é mais menino. Vamos abraçar o que Deus nos deu. Deus quer restaurar o seu casamento, vem aqui à frente. Deus quer restaurar o seu relacionamento com os seus filhos, vem aqui na frente. Você não aguenta mais esse tempo de sofrimento que você tem passado. Admita hoje, você quer comer bolota de porco, mas Deus tem renovação e restauração para sua casa. Vem aqui, deixa eu orar por você. Hoje Deus tem roupa nova, Deus tem autoridade nova e Deus tem caminho novo para você. Um caminho de vida, um caminho de alegria, um caminho de mudança, um caminho de restauração, um caminho de renovação, em nome de Jesus. Vem à frente, por gentileza.